Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos lá? Primeiro, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Então vamos lá. Então, relembrando, nós estudamos resolução de problemas envolvendo o cálculo de área. Lembram? Eu vou mostrar para vocês alguns probleminhas que a gente trabalhou na aula anterior. Então, lembram do probleminha, desse probleminha da lata de tinta? Então, com uma lata de tinta, pode-se pintar 30 metros quadrados de superfície conforme a indicação da lata. Carla quer saber se uma lata é suficiente para pintar um muro retangular de 8 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então, lembram da latinha de tinta? Lembram que foi possível, né, fazer a pintura do muro e ainda sobraria, né, um pouquinho de tinta na lata. O outro problema que a gente resolveu na aula anterior foi aquela dos tapetes. Então, em uma loja, os tapetes são vendidos por metro quadrado. Um tapete quadrado de 3 metros de lado custa o mesmo que um tapete retangular que mede 4,5 metros por 2 metros. A pergunta era o porquê. Lembram que a gente fez o cálculo e a gente descobriu que ele é vendido pelo mesmo preço porque eles têm a mesma área. Lembraram? E a gente fez a resolução de mais um problema sobre uma costureira que produz 15 toalhas por semana. Lembra que ela faz essa toalha aí de retalhos. Então a gente fez o cálculo da quantidade de retalhos, a gente também fez o cálculo do comprimento dessa toalha. Relembraram? Então foram esses 3 problemas que nós fizemos a resolução, certo? E também eu deixei uma tarefa de casa para vocês. Vocês lembram qual era o problema que vocês tinham que resolver? Lembram? Então vamos lá. Para quem não lembra, vamos fazer a correção e relembrar o que vocês tinham que resolver, certo? Então, Ricardo reservou parte do seu terreno para o plantio de hortaliças. Então ele pegou uma parte do terreno dele e decidiu fazer uma horta, certo? Então, na malha quadriculada, essa parte reservada está representada de cinza. Observe. Então, lembram dessa figura? Então, nessa malha quadriculada, nós temos a representação da horta, da parte do terreno dele que ele quer fazer a plantação de hortaliças, certo? Então, são 2 partes do terreno retangulares. Provavelmente ele deixou aquele espaço ali no meio para que ele possa caminhar, né, para fazer, digamos assim, recolher o que foi produzido e também para fazer a irrigação, né, para molhar as plantas. Então, por isso que ficou aquela parte ali do meio, né? Então, ele fez 2 partes retangulares para fazer essa plantação. Então, lembrando que nessa malha quadriculada, o lado do quadradinho representa 1 metro. Isso quer dizer o quê? Que o quadrado, ele vai ter 1 metro quadrado de superfície. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 1 metro de lado vezes 1 metro de lado, porque é um quadrado, resulta em 1 metro quadrado. Então, vamos lá. A gente pega primeiro uma parte do terreno, porque como são 2 partes retangulares iguais, se a gente calcular para uma parte do terreno, a gente já sabe qual é a medida da outra parte, qual é a metragem, né? Quantos metros quadrados tem o segundo? Eles são iguais. Então, esses retângulos têm 8 metros de comprimento, então é só contar os lados de quadradinho, por 2 metros de largura, que são 2 lados de quadradinho, certo? Então, vamos lá? Vocês tinham também as alternativas, certo? Conseguiram chegar em alguma das respostas que estão ali na tela? Então, vamos lá. Vamos para os cálculos e vamos ver se está tudo certinho. Então, calculando a área de uma parte desse terreno, né, de um dos retângulos, nós vamos ter 8 metros vezes 2 metros, então nós temos 16 metros quadrados. Então, 8 metros de comprimento vezes 2 metros de largura, nós chegamos em 16 metros quadrados. Se a gente parar aqui e observar as alternativas, a gente não vai encontrar a resposta, porque nós temos 32
40, 64 e 70 metros quadrados. Opa, esquecemos de alguma coisa. Isso quer dizer que o problema ainda não está terminado. A gente tem que lembram que ele reservou duas partes iguais? A gente calculou uma parte. Está faltando o quê? A gente considerar a outra parte. Lembra que eu falei para vocês? Calculem um, como o outro é igual, ele vai ter a mesma área. Só que a gente precisa fazer o quê? Fazer a multiplicação ou a soma dessas duas metragens, certo? Então, como são dois terrenos retangulares iguais, nós vamos ter 2 vezes 16 metros quadrados, que é igual a 32 metros quadrados. Ou vocês podem também fazer a soma. Se uma parte do terreno retangular mede 16 metros quadrados, eu somo com mais 16 metros quadrados e a gente encontra da mesma forma 32 metros quadrados. Então, a área reservada para as hortaliças, então a parte da área que ele reservou lá do terreno, então Ricardo reservou 32 metros quadrados. E agora, será que a gente acha essa resposta ali nas alternativas? Achamos sim, né? Então, a área reservada é de 32 metros quadrados. Então, encontramos a resposta no nosso problema, certo? Lembrando que quando nós damos as alternativas, só uma resposta é a correta, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção se for necessário e a gente já volta para conversar, ok? E agora, pessoal, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Vocês têm alguma sugestão? Então, olha só. Nós fizemos o estudo de 2 conceitos. O conceito de perímetro e estudamos também o conceito de área. Então, o que nós vamos fazer hoje? Resolução de problemas envolvendo o cálculo de perímetro e de área, certo? Então, vamos lá para o primeiro problema. Verônica herdou um terreno que mede 12 metros por 30 metros. Pessoal, toda vez que vocês observarem esse tipo de escrita, 12 metros por 30 metros, o vezes ali, o xizinho quer dizer por. Ele está indicando quais são as dimensões do terreno. Então, é uma convenção o primeiro número representar o comprimento e o segundo número representar a largura ou a profundidade, até onde vai esse terreno. Então, o primeiro número, digamos, é a frente do terreno e o segundo número é a largura, é até onde vai esse terreno, certo? Então, toda vez que vocês observarem um anúncio,
aonde diz 12 por 30, o terreno mede 25 por 50, o primeiro número se refere à frente do terreno, certo? Então, voltando no problema da Verônica, ela herdou um terreno onde a frente mede 12 metros e ele tem de profundidade 30 metros. Então, futuramente, ela pretende construir uma casa nesse terreno, certo? Vamos lá. Enquanto isso, como ela pretende fazer essa construção mais para o futuro, ela quer cercar o terreno e plantar grama para protegê-lo. Então, ela quer manter esse terreno protegido e limpo. Então, nada melhor do que cercar e plantar uma grama, certo? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ter que fazer? Então, letra A. Calcule a quantidade de arame necessário para cercar esse terreno, sabendo que Verônica quer que o cercado tenha 5 voltas de arame. Mas, antes da gente realizar os cálculos, vamos fazer o esboço? Então, eu quero que vocês façam no caderno o esboço desse terreno com as suas medidas. Então, vamos lembrar que esse terreno ele tem 12 metros de frente por 30 metros de profundidade, de largura, certo? Então, olha só. Hoje nós estamos trabalhando aí, vamos trabalhar com os dois conceitos, de área e de perímetro. Então, vamos só pensando, enquanto vocês fazem também esse esboço, se eu quero cercar o terreno, qual é o conceito que a gente vai utilizar? Será que é o conceito de perímetro? Lembrando que perímetro tem a ver com contorno. Ou será que a gente vai utilizar o conceito de área, que é a quantidade de superfície que tem esse terreno? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem o esboço e já vão pensando que conceito está relacionado a essa resolução que a gente vai ter que realizar, ok? Então, até daqui a pouquinho a gente já conversa. Então, pessoal, fizeram o esboço? Então, vamos ver. Então, o esboço, não se preocupem com as medidas, não precisa usar régua, é a mão livre mesmo, um esboço para facilitar a resolução e o entendimento do problema. Então, o terreno da Verônica, ele é retangular, certo? Ele tem 12 metros de frente por 30 metros de profundidade. Então, o esboço tem que ficar mais ou menos igual a esse. Se vocês quiserem, podem repetir o 12 nos dois lados menores, não tem problema nenhum. E podem repetir o 30
nos dois lados maiores. Podem colocar medida em tudo, certo? Não tem problema nenhum. Vou dar um tempinho, caso vocês não tenham feito o esboço, vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção. Já voltamos. Esboço ok, então vamos ver o que a gente tem que calcular, certo? Então vou deixar o esboço na tela para facilitar a resolução. E nós temos que calcular o perímetro. Por que o perímetro, gente? Porque a gente quer saber quanto de arame vai ser necessário para cercar todo o terreno. E temos que lembrar o quê? Que não vai ser só uma volta de arame. Ela quer colocar 5 voltas de arame. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo do perímetro, certo? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa resolução. O esboço já está pronto, tem todas as medidas ali. Então, não esqueçam, para fazer cercar todo o terreno, a gente é envolvido, nesse caso, o perímetro, certo? Que é o quê? É a soma de todos os lados. Então, primeiro calculem o perímetro, somem todos os lados desse terreno e depois a gente precisa calcular qual é a quantidade de arame necessário para dar 5 voltas de arame nesse terreno, certo? Então, vou dar um tempo para vocês realizarem esse cálculo e a gente já volta para conversar, ok?
Então, pessoal, vamos à correção? Então, olha só. Primeiro, nós vamos fazer o cálculo do perímetro, certo? Então, nós vamos somar 12, mais 12, mais 30, mais 30. Lembrando que a ordem dessa soma aí não importa, desde que vocês não esqueçam de somar os 4 lados do terreno, certo? Então, fazendo essa soma, somando 12 mais 12, nós temos 24 metros. 30 mais 30 é igual a 60 metros. Então, agora, 24 mais 60 metros é igual a 84 metros. Então, o perímetro mede 84 metros, certo? Mas o problema ainda não está totalmente resolvido. Se fosse uma volta só de arame, tranquilo. Nós saberíamos que precisaríamos de 84 metros de arame, mas são 5 voltas. Então, nós temos 2 formas de fazer essa resolução. Podemos somar o 84 5 vezes, ou podemos fazer a multiplicação, certo? Então, calculando a quantidade referente a 5 voltas de arame, temos 5 vezes 84 metros, que é igual a 420 metros. Quem fez pela soma também tem que chegar nesse resultado, certo? Vai fazer 84 mais 84 mais 84 mais 84 mais 84. Vocês é um pouquinho mais demorado, mas vocês vão chegar no mesmo resultado tranquilamente. Então, logo serão necessários 420 metros de arame. Então, só relembrando, se fosse uma volta só o cálculo do perímetro já daria conta. Seria 84 metros, mas é 84 vezes 5, porque são 5 voltas no terreno, certo? Então, quer dizer, acho que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção se for necessário, e depois a gente volta para a próxima atividade, certo? Vamos lá! Então, vamos para a próxima. Então, lá, letra B. Calcule a área para que Verônica possa encomendar grama para cobrir o terreno. Então, ela quer fazer a encomenda da grama. Como é uma quantidade meio grandinha, é bom ela fazer o cálculo da superfície para fazer essa encomenda, certo? Para não comprar não comprar grama a mais e nem grama a menos. Se for comprar a mais, que seja um pouquinho a mais, certo? Então, vou dar um tempo
para vocês fazerem o cálculo da área, lembrando que esse terreno é retangular. Verifiquem aí no esboço de vocês as metragens, certo? Então, vou dar um tempo para o cálculo e a gente já volta com a correção, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer a resolução? Então, vamos à correção. Então, vou colocar na tela para vocês o esboço, que se a gente precisar das medidas, nós vamos recorrer ao desenho. Então, para calcular a quantidade de grama necessária, é preciso calcular a área. Então, antes a gente fez o cálculo do perímetro, porque a gente queria cercar o terreno, e agora nós queremos cobrir esse terreno com grama. Então, é necessário calcular a medida da superfície, a medida da área desse terreno, certo? Então, como esse terreno ele tem o formato retangular, basta multiplicar o comprimento pela largura, ou base vezes altura. Então, vamos lá? 12 metros vezes 30 metros vai dar 360 metros quadrados. Então, vamos ver aqui como é que fica o cálculo. Então, nós vamos multiplicar 30 por 12. Lembrando que se vocês fizeram a multiplicação colocando o 12 em cima e o 30 embaixo, não tem problema nenhum. Porque na multiplicação, a ordem dos fatores, a ordem dos números que nós estamos multiplicando, não vai alterar o resultado, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 2 vezes o 30 vai dar 60. Por que a gente coloca aquele maisinho ali, pessoal? Tem gente que coloca esse sinal de mais, ou pode-se também colocar o zero. Por quê?
a gente vai multiplicar o 1 pelo 30, mas esse 1 não é unidade, esse 1 é uma dezena. É por isso que a gente já inclui o zero da dezena ali, o sinalzinho de mais, certo? Então vamos conferir lá, vamos, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 dezenas, e uma dezena vezes 3 dezenas, nós temos 300. E o que é 300? São 3 centenas, certo? Então olha lá o 3, lá na direção da casinha das centenas. Então vamos fazer agora a adição. Já fizemos a multiplicação de 2 por 30 e de 10 por 30. Então nós vamos ter 0 mais 0, ou 0 com aquele sinal de mais vai dar 0, 6 mais 0 vai dar 6, e nada com 3 vai dar 3. Então nós temos ali como resultado 360, e se esse terreno mede 360 metros quadrados, essa é a quantidade de grama que Verônica deve encomendar para cobrir todo esse terreno, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção se for necessário e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos para o próximo problema? Então, vamos lá. Um campo de futebol tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Então, observe. Então, aqui nós temos a representação de um campo de futebol, né, onde o lado maior mede 105 metros e o lado menor 68 metros, certo? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Não tem mais ali um pedacinho do texto e já vem o que vocês vão ter que calcular, hein? Então vamos lá? Antes de cada treino, nesse campo, os jogadores de um time dão 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Então vamos lá? Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa nesse campo? Então, assim, provavelmente eles fazem um aquecimento. Então, ao fazer o aquecimento, dando uma volta completa nesse campo, quantos metros eles percorrem? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um esboço que vai ajudar na resolução, certo? Lembrando que ele tem 68 metros de largura por 105 metros de comprimento. E já pensem também, enquanto vocês fazem o esboço, qual é o conceito que vocês vão utilizar para fazer esses cálculos aí, hein? Nesse caso, será que a gente tem que calcular área ou perímetro? Se eu quero saber quantos metros eles dão ao redor desse campo. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem o esboço e já realizarem a resolução e a gente já volta para conversar, ok? Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, conseguiram fazer a resolução? Então, vamos lá. Vou deixar o esboço, o desenho do campo na tela para a gente utilizar as medidas, certo? Então, vamos lá? Ó, para saber a medida de uma volta, já que eles vão correr em volta do campo, nós temos que usar o conceito de perímetro, certo? Então, a gente tem que somar a medida de todos os lados desse campo de futebol. Então, nós vamos somar os dois lados maiores com os dois lados menores, porque esse campo de futebol tem o formato de um retângulo. Relembrando que não precisa ser nessa ordem. A ordem das parcelas não altera o resultado. Só não podemos esquecer de somar os 4 lados, certo? Então, vamos lá. 105 metros mais 105 metros, nós vamos ter aí um total de 210 metros, certo? 68 metros mais 68 metros, nós vamos ter 136 metros. Então, juntando tudo, nós vamos ter 210 mais 136 metros. Então, nós temos no total, o perímetro desse campo de futebol, ou seja, o contorno dele vai dar 346 metros. Então, os jogadores, quando eles dão uma volta completa nesse campo de futebol, eles percorrem 346 metros, certo? Então, nesse caso, a gente utilizou a medida do perímetro, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção, se for necessário, e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, vamos à tarefa de casa? Não esqueçam de colocar a data e entregar essa tarefa, essa atividade para o seu professor ou professora, ok? Então, vamos lá?
Então, recomendações de dimensões mínimas para a construção de quartos. Vejam, é uma recomendação, certo? Então, área mínima do quarto. Então, para ser um quarto que tenha um certo aconchego, é bom que ele tenha 12 metros quadrados, no mínimo, certo? Se existir somente um quarto. Então, você vai fazer uma casa e vai ter só um quarto, é bom que ele tenha 12 metros quadrados, no mínimo, certo? Mas se nessa casa que você for construir, se tiver mais de um quarto, aí você pode diminuir os metros quadrados. Então, se tiver mais de um quarto, você pode diminuir para 9 metros quadrados cada quarto, certo? Então, um quarto, se tiver um quarto só, 12 metros quadrados. Essa é a indicação. Se tiver mais quartos, daí você pode diminuir para 9 metros quadrados, né, de área mínima. A largura mínima do quarto tem que ser de 2 metros. Aí você tem que considerar que vai ter uma cama, um guarda-roupa, então você tem que deixar um espaço aí para passagem. Então, o recomendável é que a largura mínima desse quarto seja de 2 metros, certo? E o tamanho ideal para as janelas de um quarto, se esse quarto tiver 12 metros quadrados, o ideal é que ele tenha 2 metros quadrados de janela. Se diminuir a medida da área do quarto, o ideal é que tenha pelo menos 1,5 metros quadrados de janela. Então, para um quarto de 12 metros quadrados, o indicado são 2 metros quadrados. Diminuiu, você pode diminuir também a metragem da janela. Então, o que eu quero que vocês façam? Então, qual das plantas a seguir representa um quarto que satisfaz as recomendações, sabendo que a casa possui mais de um quarto? Então, olha só, vocês vão calcular a área multiplicando a base pela altura. Como essa casa vai possuir mais de um quarto, então ele tem que ter no mínimo 9 metros quadrados ou mais. Se vocês acharem algum desenho, alguma representação ali que tenha medida menor, aí não dá para fazer a construção, hein, gente? Porque não é recomendável, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem as anotações das medidas e a gente já volta para conversar, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer as anotações? Como é muita coisa para copiar, eu sugiro que vocês tirem uma foto da tela. Então, calculem a área de cada um deles e lembrem que tem que seguir a metragem mínima, certo? Então, na próxima aula a gente retoma essa atividade e até mais. Tchau, tchau!